Olá! Começa agora o Justiça e Trabalho, um programa do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. E nesta edição, você confere o que diz a legislação sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Acompanhe também o que caracteriza a terceirização de serviços. Veja ainda como funciona o contrato de experiência. Na entrevista de hoje, o professor Marlos Bezerra fala sobre relações interpessoais no ambiente de trabalho. E o cantor potiguar Rodolfo Amaral revela as influências que inspiram seu trabalho como artista. O Justiça e Trabalho está no ar. A terceirização é hoje uma prática cada vez mais comum nas empresas, mas apesar disso, o tema ainda é objeto de muita discussão. Terceirizar o serviço dentro de uma empresa é uma prática que permite a execução de determinada tarefa por um terceiro, com o objetivo de obter melhor resultado final do serviço ou produto. A terceirização de mão de obra é hoje uma prática frequente nos mais diversos ambientes de trabalho. Os serviços de limpeza, segurança e manutenção são os que mais empregam trabalhadores terceirizados. Essa forma de contratação de serviços nas organizações tornou-se uma tendência mundial, mas seus princípios estão presentes nas relações de trabalho há muito tempo. A relação do Brasil com a terceirização, ela surge com o processo de industrialização. Então, nos primórdios da industrialização, no começo do século passado, o Brasil passa a adotar no setor têxtil, mais especificamente no setor das facções, o sistema inglês de put-out system, em que o proprietário das matérias-primas ele entrega ao trabalhador em domicílio, e esse trabalhador em domicílio serve de intermediário para, no seu núcleo familiar, desenvolver atividades de produção de manufaturas. E assim é que surge a terceirização no Brasil, surge por cima de qualquer legislação. Agora, claro, a terceirização ela passa a ter um grande impulso historicamente no Brasil quando o Tribunal Superior do Trabalho altera a súmula 256 e edita a súmula 331, isso no começo da década de 90, permitindo explicitamente a terceirização na chamada atividade fim. Ainda segundo o juiz do trabalho Zé Palmeira, a terceirização, quando feita de forma arbitrária, acaba prejudicando a economia do país. No Brasil, nós temos hoje um grande contingente de trabalhadores, aproximadamente 22% dos trabalhadores formalizados no regime de terceirização, e a motivação principal é a redução de custos. E essa redução de custos, ela termina implicando num processo de precarização dos direitos sociais e termina também trazendo um prejuízo até para o círculo virtuoso da economia, já que para alguém consumir é preciso que tenha poder aquisitivo e com a terceirização, o rebaixamento do custo da força de trabalho, há o rebaixamento de salário, há uma diminuição da massa de salário, em consequência, uma diminuição do poder aquisitivo e uma desaceleração da economia. A consolidação das leis trabalhistas não permite que sejam terceirizados serviços da atividade fim da empresa. Apenas serviços da atividade meio podem ser terceirizados. Este é um critério, até hoje, muito contestado. Segundo o TST, a atividade fim é o foco principal da empresa, é aquilo que ela atua de forma fundamental na produção. Aquilo que é periférico na produção é que passa a ser atividade meio. Então, pensemos no exemplo de alguém que produz a camisa. Né? Então, a atividade fim seria a atividade de costura, a atividade de corte, mas a atividade, por exemplo, de embalagens pode ser considerado aí atividade fim. Atividade meio, desculpa. Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que aponta modificações na prática da terceirização. O grande problema desse projeto de lei do deputado Sandro Mabel, o projeto de lei 4330 de 2004, é que ele generaliza a terceirização. Se o processo de terceirização estava disciplinado de forma precária pela súmula 331, que faz a distinção entre atividade fim e atividade meio, no projeto Sandro Mabel há uma generalização, há uma abertura indiscriminada para a utilização da terceirização, independentemente da natureza da atividade. E isso vai implicar
numa terceirização chamada predatória, né? Não numa terceirização reestruturante. E a terceirização predatória ela é baseada na redução de custos, e isso vai trazer uma diminuição do poder aquisitivo para os trabalhadores. Um bom florista ele tem que ter sensibilidade. No começo eu não tinha a técnica e eu tinha a sensibilidade por ser arquiteta, por trabalhar com decoração, e aí eu fui aprender a técnica. Então existem algumas pessoas que têm a técnica, mas elas não têm a sensibilidade. Sensibilidade de distribuir as flores, a sensibilidade de trabalhar os volumes, de fazer uma coisa diferente e não ter medo, porque quando ela tem a sensibilidade e a estética, ela sabe que mesmo estando diferente, aquele buquê tem toda uma beleza muito especial, porque eu também tenho que conhecer as flores. Se eu não conhecer essa variedade, eu nunca vou poder fazer coisas diferentes, misturar. Então eu estou sempre buscando flores especiais, diferentes, para que os meus buquês tenham sempre algo diferente, bem especial. Eu sou Mésia Araújo, arquiteta e também florista, e o meu trabalho tem um quê de artista. Você sabe quais são as regras do contrato de experiência? Ainda não? Então não saia daí, porque a gente explica daqui a pouco.